E aí, gente, como é que vocês estão? Estamos aqui no meu consultório. No final do vídeo, eu vou fazer um tour bem rapidinho para vocês conhecerem. Mas o vídeo de hoje, na verdade, é sobre como aprender a DBT impactou a minha prática clínica no geral, mesmo ainda atendendo na TCC. Acho que o primeiro ponto foi que quando eu aprendi a TCC, e eu acho que muita gente vai se identificar com isso, tá? A gente vai numa lógica muito intervencionista, né? De qual técnica é melhor para usar em qual momento. E na prática, quando a gente aprende a DBT, a gente entende que uma técnica isolada, ela pode não fazer sentido nenhum, dependendo da função e do que está acontecendo na sessão naquele momento. Quando eu parei de usar essa lógica, até na TCC, eu percebi que as minhas formulações, a forma como eu comecei a planejar os atendimentos, foi ficando muito mais completo e fazia muito mais sentido para ajudar os meus pacientes. Um outro ponto em que eu não dava muita bola, assim, era sobre o compromisso com a terapia. Muitas vezes a gente parte daquela lógica de que quando um paciente desiste do tratamento, quando um paciente não dá continuidade, o problema é o paciente, que o paciente está resistente. E a DBT me ensinou a olhar para mim, e olhar para minha prática e pensar como que eu não motivei esse paciente, qual foi o meu papel na desistência desse tratamento ou na não adesão desse paciente ao tratamento. Ponto. Esse compromisso também é nosso. E a partir disso eu fiquei muito mais atenta aos sinais de falta de compromisso, sabe? Aquele paciente que atrasa, aquele paciente que, né, fala que vai vir e não vem, aquele paciente que não paga, aquele paciente que fala que vai fazer as tarefas, o plano, enfim, e não faz. Eu comecei a olhar para isso numa outra perspectiva, e eu acho que isso tem uma influência, não tem como não ter, a influência da DBT. Porque daí, a partir disso, eu comecei a conseguir flexibilizar melhor os planos de ações, eu consegui falar sobre esses incômodos da relação terapêutica, a perceber mais o paciente e as reações do paciente ao meu comportamento. Isso mudou completamente a forma como eu atuo. Junto com a DBT, eu também participei de um treinamento de habilidades. Isso é bem importante, tá? Se você quer aprender a DBT, participar desse treinamento faz toda a diferença na prática. Então, eu aprendi muitas habilidades e aprendi aplicando em mim, e isso me ajudou muito a tolerar desconfortos, que a terapia muitas vezes é um lugar desconfortável pra gente, como terapeuta também. As melhores sessões que a gente tem é aquela sessão que é desconfortável. Né, que tem muitos silêncios, que a gente não se apressa para dar uma resposta, que a gente observa o paciente e as respostas não verbais desse paciente como um sinal em relação à terapia. Então vão ter sessões em que a gente vai precisar, perceber o nosso impulso de recuar num pedido e fazer e confrontar e observar um comportamento. Muitas vezes tem pacientes que não vão querer falar de alguns comportamentos e a gente vai ter que insistir, ao invés de sair, porque é mais confortável pra gente. Então é muito esse ponto, assim, né, da gente se perceber dentro do processo terapêutico e perceber os nossos impulsos e conseguir tolerar eles, né. O maior impacto da DBT, por isso que eu falei no primeiro vídeo aqui pra vocês, né, quanto eu me identifiquei, me apaixonei por essa abordagem, veio nessa forma diferente de pensar, não só os meus pacientes e o funcionamento deles, mas também o meu funcionamento como terapeuta no setting terapêutico. Agora, eu vou fazer o tour com vocês pelo meu consultório, vamos lá? Era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do meu cantinho e falar um pouquinho sobre a DBT também. Um beijo e até o próximo vídeo.